Os judeus estavam tão apavorados por causa daqueles que já estavam crendo em Jesus como Cristo, que a decisão deles foi que qualquer um que confessasse a Jesus como o Cristo fosse expulso da sinagoga. É o que nós vamos ver na continuação da nossa apreciação daquela história do homem cego de nascença. Nós já há alguns dias estamos lendo estes versículos, o desenvolver dessa história, e hoje vamos estar no capítulo 9 de João, a partir do versículo 17, vendo alguns versículos, são somente 5, aonde nós vamos estar vendo esta atitude por parte daquela liderança religiosa e apreciando o que nós pensamos, como é que nós vemos esta decisão destes judeus. Eu quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Portanto, João capítulo 9, versículo 17, o texto diz assim: Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: Sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Então veja que situação. Veja que situação. Os pais foram chamados, os judeus, os vizinhos levaram à sinagoga, levaram aos fariseus, os fariseus fizeram as primeiras perguntas, depois perguntaram para o dito cujo do rapaz: quem você pensa que é aquele que curou? Houve, a gente, na última meditação, no texto anterior, nós falamos sobre o caso de ele era de Deus, alguns pensavam que ele era de Deus porque o sinal era maravilhoso demais, os outros diziam não porque ele não guardou o sábado. Então ficou naquela discussão e eles perguntaram para o rapaz: quem você pensa que ele é? Então ele disse: olha, para mim ele é um profeta, ou seja, alguém usado por Deus, pela mão de Deus, no nosso meio, porque realmente para ele o milagre foi ele quem recebeu. E aí eles continuaram com a pergunta, falando: não, esse aí tá mal contado essa história. De repente esse não era cego. Trouxeram os pais do menino, do rapaz, para lá. E os pais já vieram com medo. Por quê? Porque já tinha saído a notícia que se alguém dissesse, se alguém cresse, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, ia ser expulso da sinagoga. E para um judeu, para onde ele iria? A sinagoga, o templo de Deus, a união religiosa era a única coisa, não é? Era o caminho para Deus. Ou seja, é muito forte quando se alguém, uma liderança, diz vai ser expulso. E eu me pergunto, quando é e como é que uma liderança pode expulsar alguém da igreja? Né? Claro que Paulo mesmo teve um caso de um pecado tão horrendo em Corinto que ele disse: gente, não pode estar no vosso meio, manda embora, manda para fora, para que sofra na mão de Satanás e se arrependa. E o sujeito que Paulo mandou a igreja mandar para fora se arrependeu e foi voltado à comunhão depois. Nós lemos isso em 2 Coríntios. Até o expulsar é no sentido de que Paulo, que foi esse caso único que eu me lembro na Bíblia Sagrada, foi para que a pessoa veja, que a pessoa caia na real do lugar, da maldade, do pecado que ele fez, ou seja, aquilo não pode permanecer no meio da igreja, para que haja arrependimento e que a pessoa seja restaurada. Então, toda punição
a nível de igreja, a nível do povo de Deus, é para restauração. Somente Deus pode trazer uma punição maior do que essa, mas entendo a oportunidade, o Senhor é sempre aquele que quer restaurar. Então, neste sentido, os judeus estavam atuando fora do coração de Deus. Ao mesmo tempo, eles estavam apavorados, porque, queira ou não, vamos dizer que Jesus não fosse o Cristo. Era apavorante que muitas pessoas estavam se levantando após ele, dizendo ele é o Cristo, ou crendo nele, ou indo atrás deles, ou falando dele, esse homem agora fazendo milagres, né? Existem falsos milagres, existiam naquela época e para trás da história de Israel falsos profetas, pessoas que obraram milagres que não eram necessariamente de Deus. Hoje nós conhecemos isso, há manifestações espirituais e coisas que parecem ser de Deus, às vezes estão até no meio que nós chamamos de evangélico, mas não tem nada com Deus. Então eles estavam religiosamente apavorados com aquilo, mas a minha pergunta a minha colocação é da verdade do fato. Por quê? Porque a primeira coisa que eles tinham em mãos ali é que os milagres que Jesus operavam eram sinais de Deus. Aquilo que aquele homenzinho falou, nenhum daqueles judeus podia falar o contrário. Alguns até dos fariseus falavam, estes sinais que ele faz, estes milagres não podem ser feitos, não houve igual. A não ser que Deus não seja com eles. E até nós lembramos de Gamaliel, né? Que os orientou. Ele disse, olha, gente, é verdade que houve falso por aí, mas vamos deixar Deus julgar? Porque se for como os demais, vai se acabar. Agora, se for de Deus, a gente não quer se encontrar indo contra Deus. Aquilo é a voz de alguém que religiosamente está dentro do judaísmo, mas que tem temor de Deus. Que tem temor de Deus. Porque no fim do dia é Deus quem tem o poder do juízo. Nós estudamos isso ontem no texto de Salmos. O juízo está na mão de Deus. Não está em nós expulsar, tirar, a não ser pelas cláusulas que Deus nos mande a estes líderes, com certeza, pela Bíblia Sagrada, não era o caso. O que eles tinham em mãos? Eles tinham os sinais de Jesus, cujos sinais eram de Deus, era sempre para bem. Não era para trazer atrás dele, é para glorificar Deus. Em tudo que Jesus fazia, ele dizia, é para glorificar o Pai. Eu estou fazendo as obras do Pai que me enviou. Segundo, as palavras deles, que eram de Deus. As palavras de Jesus, eles não podiam pegar no sentido de encontrar maldade, falsidade nas palavras de Jesus. Agora, as palavras de Jesus eram tremendamente desafiadoras. Desafiavam eles, a fé deles, a realidade da vida deles, o coração deles. Falavam da verdade de que ele era o Cristo, que ele era a luz, que ele era o verbo encarnado. Isso não era mentira, mas era extremamente desafiante. Porque eles não estavam esperando, eles não esperavam que aparecesse desta maneira, que seja um homem assim como Jesus veio, ou seja, tudo que eles estavam vendo em Jesus, eles não conseguiam entender que fosse o Messias, por isso não creram, não aceitaram. E as palavras dele eram extremamente desafiantes, mas todas verdadeiras. Todas de Deus, é o que eles tinham em mãos. E o que mais? A terceira coisa é que Jesus realmente era o Cristo. E pouco a pouco, alguns deles, depois muitos deles, começaram a crer, a se converter e a seguir a Jesus e a confessar a Jesus como Cristo. A religião, em sua liderança, no entanto, decidiu expulsar a quem o confessasse como Cristo. E esta foi uma triste determinação, que foi tão triste que fez aquela família, inclusive, mentir. O filho já tinha contado para ele quem foi. Eles já sabiam da história, mas quando os judeus o chamaram, eles disseram, não, a gente não sabe, né? Pergunta para ele. Então, que Deus nos guarde como igreja do Senhor Jesus, né? A entender, a usar as punições dadas por Deus corretas, mas que nós possamos usar a justiça de Deus, a palavra de Deus, e nós, na dimensão que nós vivamos, sempre que observamos, sempre que podemos até punir, seja a nível de mãe e pais que podem exercer essa autoridade dentro do seu lar, sejam os ministros, pastores que possam exercer diante do rebanho de Deus, seja para restauração, para que haja possibilidade de arrependimento. Não foi o caso desta liderança. Que Deus assim nos continue guardando e fortalecendo em sua presença. Amém.